Bem-vindos à apresentação sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. Soma dos termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Então, vou escrever aqui uma progressão aritmética genérica A1, A2, A3, até o AN-1, AN. Então, o que seria a soma, digamos, dos dois primeiros termos, dos três primeiros termos, dos n primeiros termos? Vamos trabalhar nesse conceito. O que seria a soma do primeiro termo? A gente escreve assim, S1. Outra cor aqui. Soma do primeiro termo, S1. S1. Bom, a soma do primeiro termo é o próprio primeiro termo, né? Não tem nem com quem somar, é o S1. O que seria a soma dos dois primeiros termos? A gente escreve S2. Esse S parece um 5, mas tudo bem. Então, é igual à soma dos dois primeiros termos, o A1 mais o A2, os dois primeiros termos. O que seria o S3? A soma dos três primeiros termos. Então, o A1 mais o A2 mais o A3. O que seria o S4? O A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. A soma dos quatro primeiros termos. O que seria o SN? SN seria a soma dos n primeiros termos. Então, A1 mais A2 mais A3 mais até o AN-1 mais AN. A soma dos n primeiros termos dessa PA. Então, vamos supor que eu tenho uma progressão aritmética, PA 2, 5, 8, 11, 14, etc. Eu digo, calcule S4. Calcule S4. A soma dos quatro primeiros termos. A soma dos quatro primeiros termos. Então, é muito fácil. É só você somar 2 mais 5 mais 8 mais 11. Que dá 7, 15, 26. É bem fácil. Agora, se eu dissesse calcule S30, a soma dos 30 primeiros termos. Daí já fica bem mais difícil. Eu ter que ir somando 2 mais 5 mais 8 mais 11 mais 14 mais 17 mais 20 até chegar no 30º termo. Bem difícil, né? Até não é difícil, mas ia demorar muito tempo. Felizmente, existe uma fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA. E esta fórmula eu não vou provar a fórmula nesse vídeo, mas talvez eu faça um vídeo provando depois, mas enfim. A fórmula é Sn, a soma dos n primeiros termos, é igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. Então, Sn é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo vezes o número de termos dividido por 2. Então, vamos usar essa fórmula para calcular o S30. Vamos calcular o S30 com o uso dessa fórmula. S30 é igual a A1 mais AN. Quem é o N nesse caso? S30. O N vale 30. Então, é o A30, o 30º termo, vezes N. Quem é o N? O N é o 30, né? Vezes 30 dividido por 2. Aqui eu posso até simplificar, né? Ficaria 30 dividido por 2 é 15. Então, quem é o A1? O A1 nessa PA é o 2, né? A1. Então, é 2, eu vou usar outra cor aqui. 2 mais. Quem é o A30? Não sei, mas podemos calcular. O A30 é o A1 mais 29 vezes a razão. 29 vezes a razão. Então, o A30 é igual ao A1. Quem é o A1? O A1 é o 2, mais 29 vezes, a razão vale 3. 29 vezes 3, que é igual a 87. 2 mais 87, que é igual a 89. 29 vezes 3, 87, mais 2, 89. Ok. Então, o A30 vale 89. 2 mais 89 vezes 15. Nós já simplificamos o 30 com o 2 aqui. Então, 91 vezes 15, que é igual a... Bom, quanto é 91 vezes 15? Nada de calculadora, né? 45, 91 mais 5, 6, 13. É igual a 1.365. Então, a soma dos 30 primeiros termos é 1.365. É bem mais fácil calcular com a fórmula do que se eu fosse calcular manualmente, né? Eu ia demorar bem mais tempo, eu ainda podia errar,
por alguma falta de atenção, enfim, são muitos números que a gente tem que lidar. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Dada uma PA, onde A1 é igual a menos 2 e a razão é igual a 1 meio, determine S20, a soma dos 20 primeiros termos. Então, é uma PA onde o A1 vale menos 2 e a razão é 1 meio. Numa PA, se eu sei o A1 e eu sei a razão, eu sei literalmente tudo sobre essa PA. Então, vamos escrever essa PA para ilustrar um pouco. Ela é uma PA crescente, né? A razão é maior que zero. Então, ela seria menos 2, menos 3 meios, menos 1, menos 1 meio, 0, 1 meio, 1, 3 meios, 2, enfim, até o infinito. Lembrando que 1 meio é a mesma coisa que 0,5, né? A gente só não escreve 0,5 porque senão a vírgula do 0,5 confunde com a vírgula aqui da sequência. É sempre bom a gente deixar em fração. Então, ele pede qual é a soma dos 20 primeiros termos. Qual é o S20? Bom, é só usar a fórmula aqui, né? A1 mais a n vezes n sobre 2. Então, é o A1 mais a n. Quanto vale o n? N vale 20. N vale 20. Então, mais o A20, que é o 20º termo, vezes n. Quem é o n? O n é o 20 vezes 20 sobre 2. Que é igual a... O A1 vale menos 2, certo? O A1 vale menos 2. Menos 2 mais A20. Não sei quem é o A20. Vamos calcular, então. Eu sei o A1 e a razão, então eu sei todos os termos. O A20 é igual a A1 mais 19 vezes a razão, que é igual a menos 2, mais 19 vezes a razão é 1 meio, mais 19 vezes 1 meio, que é igual a menos 2, mais 19 meios, que é igual a menos 4 meios. Menos 2 é a mesma coisa que menos 4 meios, mais 19 meios, que é igual a 15 meios. Então, o A20 vale 15 meios. Menos 2 mais 15 meios, dividido por 2. Aliás, a gente nem precisa escrever, né? Que a gente pode simplificar. 20 dividido por 2 é 10, né? A gente pode simplificar aqui direto. Então, menos 2 mais 15 meios vezes 10, que é igual a quanto é menos 2 mais 15 meios? Bom, menos 2 é a mesma coisa que menos 4 dividido por 2, mais 15 meios, que é igual a 11 meios. Então, eu tenho 11 meios vezes 10, que é igual a 55. 55. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética é 55. Então, você vê que com a fórmula é bem fácil. Mesmo eu tendo frações, eu não vou precisar somar. Basta aplicar a fórmula. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Só mais um exemplo. Tomara que tenha tempo. Um exemplo um pouquinho mais chato, digamos assim. E um problema é o seguinte. Em uma PA, tem-se que Sn é igual a n ao quadrado menos 2n. A razão dessa PA é... Então, ele quer saber qual é a razão dessa PA. Qual é a razão? Isso aqui é para ser um ponto de interrogação. Então, vamos calcular a razão. Ele diz que a soma dos n primeiros termos é n ao quadrado menos 2n. Como é que isso vai me ajudar a calcular a razão? Bom, é só pensar um pouquinho. Para saber a razão, eu tenho que saber dois termos, né? O A1 e o A2, por exemplo. Então, vamos pensar, quem é a soma do primeiro termo? Quem é o S1? O S1 é o próprio A1, né? Nós já vimos isso antes. A soma do primeiro termo só pode ser o primeiro termo, não tem nem com quem somar. Então, o que é o S1 de acordo com essa fórmula? O S1 é igual a... Quanto vale o n nesse caso? O n vale 1. Então, é só substituir aqui. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Menos 2n, menos 2 vezes 1, que é igual a 1. Aqui eu vou escrever 1 ao quadrado. 1 menos 2, que é igual a menos 1. Então, a soma do primeiro termo vale menos 1. Quem é a soma do primeiro termo? É o próprio primeiro termo. Então, o primeiro termo vale menos 1. A1 vale menos 1. Agora, o que é a soma dos dois primeiros termos? É o A1 mais o A2, certo? Os dois primeiros termos somados. Então, de acordo com a fórmula, o que é o S2? S2. Bom, o n vale 2, né? N vale 2. Então, é só substituir. 2 ao quadrado menos 2n, menos 2 vezes 2,
é igual a 4 menos 4, que é igual a 0. Então, a soma dos dois primeiros termos é 0. Então, isso aqui é igual a 0. Agora, quem é o A1? Nós já vimos aqui, o A1 vale menos 1. Mais A2 é igual a 0. Então, o A2 vale 1. Certo? Então, eu sei que o A1 é menos 1 e o A2 é igual a 1. E ele pede qual é a razão dessa PA. Qual é a razão dessa PA? Bem, é bem fácil, é só eu pegar o A2 menos A1. A razão é igual ao A2 menos o A1. Lembre-se, um termo menos o anterior, que é igual a menos 1, mais 1 menos 1, que é igual a, mais 1 menos menos 1, então mais 1 menos menos 1, certo? O A1 vale menos 1, então mais 1 menos menos 1, que é igual a 2. Então, a razão dessa PA vale 2. Desculpa aqui a confusão. Então, era isso por esse vídeo. Até o próximo.